Olá pessoal, boa noite. Vamos tentar começar nossa live aqui de novo, porque a gente não estava conseguindo ter contato com a Isabel. Agora melhora um pouquinho. Voltou. Vamos ver se Tá me agora vai. ouvindo? Agora tá certo. Eu troquei a internet aqui para ver se fica agora, tá? Agora Vamos sim. lá. Mas você estava falando sobre o Pedro em relação a essa parte artística, que é uma coisa que ele gosta. Isso. Ele já desde pequenininho gostava dessa parte e agora, recentemente, com 2 anos para agora, ele veio despertando muito mais para isso, para o desenho, para a parte de games, para a parte de jogos, e para isso é o que ele está se alinhavando para isso. Então, quando ele fala de futuro, quando a gente pergunta de profissão, essas coisas assim, ele fala de design, ele fala de fazer games. Isso é coisa que essa geração está se encaminhando para isso, né? E aí, com essa coisa de pandemia e tudo mais, sim, ele, por exemplo, foi uma criança que, assim, eu até perguntei isso para ele também. Em termos de pandemia, meu filho, você gosta mais do quê? De quando saía mais ou de quando fica mais em casa? Ele falou que ele gosta mais de ficar em casa. Mas aí eu falei assim, mas você não gosta de sair ou você não gosta das responsabilidades do que você tem que fazer quando você sai? Aí ele falou, não, eu gosto de sair, eu gosto de passear, mas eu prefiro ficar em casa. Por exemplo, com a questão da escola. A mãe aqui prefere que ele vá para a escola. Porque para mim, escola não é só aprender. Ele aprende aqui no computador, ele até aprende na internet. Conhecimento ele adquire muito com isso. Mas ir para a escola, para o Pedro, por exemplo, é uma questão de socialização, é uma questão para ele poder interagir com outras pessoas, aprender traquejos sociais, traquejos de vida prática. Uma coisa, por exemplo, que eu sinto, e eu até faço isso minha culpa, é uma coisa que não sei se é essa geração, não sei se é a minha geração que acaba tendo um medo, mas eu com 11 anos, 12 anos, já conseguia pegar um ônibus eu morava em Olaria, para o centro da cidade, ia na biblioteca e voltava. Hoje eu não consigo deixar ele fazer isso. E ele mesmo, às vezes, já fica com pequenas responsabilidades que a gente já vai estar treinando ele. Vai até o curso de música, de violão sozinho. Ele vai, volta, você sente uma certa tensão. Então, eu creio que também é uma culpa, talvez, da minha geração de ter esse medo. A gente foi vendo a sociedade ficar mais violenta, a gente foi vendo as coisas ficarem mais tensas, e aí acaba protegendo um pouco mais esses adolescentes, assim. Eu falei, não sei se as pessoas acompanharam, que aqui na família a gente tem dois, não sei se um já é adolescente, um pré, uma menina de 12 para 13 anos, que tem 11 anos, vou fazer 12 só ano que vem. Então, até a gente sente que ela não tem esse traquejo que precisa ter. Atravessar uma rua, qual ônibus eu ir para voltar, e até isso é uma insegurança deles e dessas gerações todas, porque a gente acaba levando mais, buscando mais, resolvendo mais as coisas para eles, e eles precisam disso. Aí, nessa questão que a gente está. Aí o Pedro acaba, lógico, ficando acomodado, né? Se deixar por conta dele, a gente tem que lembrar que horas tem que fazer a tarefa, que horas tem que entrar online, que horas tem que sair, que ele vai ser um adolescente. Conflitos, principalmente entre eu e ele, por questão de idade, né? Eu sou mais dominador, ele é mais zenzão, tranquilão. Então, já prevejo um certo conflito. De eu querer que ele faça, de eu achar que ele já tem que fazer. E ele tá na boa, tá no climão dele. E para mim já é uma coisa que deveria estar
mais acelerado. Isso eu vejo que vai ser um conflito bem da adolescência dele comigo. Uhum, tô te ouvindo. Você me ouviu? Você fica uma bolinha que está congelada, né? E o que a gente está fazendo assim mais para se preparar para essa adolescência? Por exemplo, a questão de online. Ele gosta muito de vídeo, gosta muito de ficar no computador, gosta muito disso. Então, o que eu pensei? Então, vou usar esse gosto dele, essa característica dele para aplicar. Para que você quer fazer? Você gosta de games? Então, em vez de você ficar assistindo pessoas fazendo games, vamos fazer um curso online, por enquanto vai ser online, para você aprender alguma coisa. E aí, quando você estiver vendo, você já pode imaginar como você faria do tal desenho, como você faria isso. Então, é nessa linha que a gente está caminhando aí para o desenvolvimento dele. Eu tenho procurado pequenas tarefas, tipo, vai no mercado aqui perto, vai fazer isso, vai resolver aquilo, resolve aquilo sozinho. E tenho deixado também ele acabar os problemas dele para ele poder resolver. Por exemplo, essa questão das aulas online, a escola dele ter voltado e ele está indo, quando tem aula presencial, a escola dele, as escolas, adotaram um sistema que você tem que seguir, fazer um certo quantidade de tarefas que são além das tarefas presenciais, que aqui na escola dele chama PH. Então, ele tem um prazo para fazer essas tarefas feitas no computador e para mandar. A minha ansiedade fica, Pedro, você já fez? Pedro, você já fez? Mas traz que eu avisei 3 vezes e tudo tranquilo, mãe. Quando chegou no dia, não estava tranquilo. Ele simplesmente perdeu aquelas atividades. E aí eu falei, amanhã, quando você chegar, você vai procurar a sua coordenadora e vai explicar para ela o que aconteceu. E aí foi um início, porque eu vi que ele viu que eu fiquei decepcionada, e isso, a responsabilidade é dele, a oportunidade era dele. Ele ficou sumiu, no outro dia foi lá, falou com a coordenadora, ela me mandou mensagem de que ele tinha procurado por ela e falado que realmente foi ele que perdeu o prazo, que eu tinha avisado, mas que ele perdeu com essa coisa de pandemia e com os certos receios que foram, a gente como mãe, como a família, tem que trabalhar muito neles. E todas essas questões que você tá falando é muito característico mesmo da adolescência, né? Principalmente essa questão dos prazos. De achar que vai dar tempo, deixa para depois que vai dar tempo e acaba não dando. A gente estava falando disso agora há pouco, enquanto a live estava travada, dessa percepção que muitas vezes falta para eles da consequência, né? Daquela atitude. Qual é a consequência, por exemplo, de não seguir esse prazo aqui? Né? Qual é a consequência? Que muitas vezes essa percepção só vem quando passou o prazo, né? E isso que você fez de deixar ele perder o prazo, isso é muito difícil para os pais, né? Porque os pais ficam muito ansiosos e muito preocupados, então querem logo dar um jeitinho, né? Mas se também dentro de todas as situações vocês dão um jeitinho de resolver, ele nunca vai aprender, né? Vai ser pelo contrário. Exatamente. Ele vai deixar para depois porque o pai e a mãe vai dar um jeito, né? Então às vezes tem que deixar isso acontecer também, igual estudar para a prova. Ele não quer estudar. Ele não quer? Então deixa. Porque vai vir uma nota vermelha e ele vai aprender. De um jeito ou de outro ele vai aprender. Né? E às vezes eles precisam tomar esse susto para ver que é real. Que não é só a mãe que está, né, falando a mesma coisa toda hora. Né? Uhum. E aí, gente, eu não tô te ouvindo agora. E essa agora. questão Voltou. Agora voltou. Eu acho que ele passou por uma mudança dos estudos e da escola.
Ele, né, eu considero que ele está na pré-adolescência. E a mudança da geração deles não foi num momento positivo. Por exemplo, o último ano da escola, que era de tarde, tal, que é um clima diferente. E aí, ele, no meio da pandemia, passou para outro nível de estudo, que é o estudar pela manhã, com um nível de responsabilidade muito diferente. E no presencial, por mais que elas estejam se esforçando muito, eu sei como é que elas estão se desdobrando, uma coisa é você falar no rostinho dele, você não fez a tarefa, Pedro. E outra coisa é mandar uma mensagem no WhatsApp, Pedro, por favor, me manda a foto da tarefa. É outra dinâmica. E eles, a geração, a turma deles, e eu creio que muitos nessa idade de 11 para 12 anos, passou por essa mudança no meio da pandemia. Então, ela viu a escola mudar, ela mudou de ciclo e assumiu uma outra coisa sem estar dentro da escola. E aí, o que eu falei que eu acho a escola importante por isso, porque ela ensina esses traquejos da responsabilidade. Sim. Ele não fazer uma tarefa indo à escola, ele é muito mais fácil ele driblar ali na hora ela pelo computador e fazer junto, alguma coisa assim, do que estar na frente da escola e ele na frente da sala de aula e ele não ter feito, né? Da geração também que tem, ao mesmo tempo que tem umas coisas que estão saindo, não conseguem pegar um ônibus sozinho, traquejo eletrônico aqui muito avante do que a gente tinha. Eles sabem coisas de internet, de computador, que eu não sei, ou que da gente instruir, apesar da gente orientar, pô, esse canal não tá legal, ele tá falando muitas palavrões, esse canal legal. Ou, você tá assistindo muito esse canal, vamos assistir alguma coisa que você aprenda. Mas eu acho que também tem isso. Esses adolescentes de agora vão viver um outro momento. E de uma forma ou de outra, acho que tá me ouvindo? Outra coisa que a gente tem pensado muito aqui é, por exemplo, na questão social dele. Você começou a falar dessa questão social, era o que eu ia dizer também. Que assim, eles precisam... A adolescência é um momento que eles precisam muito desse contato social, né? E eles foram muito privados na pandemia por isso. Então, assim, esses comportamentos de ficarem um pouco mais preocupados e ansiosos e evitarem algumas situações é muito por isso também. Né? Porque assim, já tem toda aquela preocupação com o social quando tá tudo normal. Será que eu vou saber o que eu vou falar? Será que eles vão rir de mim? Será que meu grupinho vai me aceitar? Né? E quando eles ficaram muito distantes um dos outros, essa preocupação aumentou. Então, assim, eles começam a catastrofizar muito como é que vai ser essa volta. Né? Será que eu vou conseguir? Será que fulano ainda é meu amigo? O que eu vou conversar com ele? Né? Então eles acabam ficando muito mais preocupados. Então a gente tem ouvido muito isso. Não, é melhor ficar em casa, não quero ir para a escola não. Né? Muito também por conta da questão da responsabilidade, mas também por uma preocupação de como que vai ser esse social, como é que eu vou me socializar de novo. Né? E eu vejo até uma preocupação nessa faixa etária em relação às questões físicas. Mas será que quem cresceu mais que eu, né? Eu era o maior da turma, mas e agora? Então eu não sei se eu vou não, porque vai que alguém tá maior que eu vou ficar baixinho. E umas preocupações assim, né? Que surgiram nessa demanda do isolamento social realmente. Mônica, você está ouvindo? Isabela, a gente não tá te ouvindo de novo. Exemplo, agora tá. Como diferenciou por questão da aula online, né? No primeiro momento, viu?
nessa questão que a doutora estava falando a respeito da online, no começo, como eles ainda estavam se adaptando, tinham no celular, tinham no computador, então era muito livre isso. Deixa a câmera aberta, deixa a câmera fechada. Eles davam... Eu assistindo, era aula de educação física, dava pena do professor, porque o professor estava lá com a câmera aberta, fazendo as atividades na frente do computador, e assim, você não estava vendo nenhuma criança, então você não estava vendo ninguém, as câmeras estavam todas fechadas. Então, será que tinha alguma criança ali fazendo a aula com ele? Será que elas estavam lá fazendo uma medida que eu tomei com o Pedro? Isso já desde o início, você vai ficar com a câmera aberta. Ela tem que te ver. É um sinal de respeito também ser a professora ou o professor. Não está ali na frente, não está aparecendo, você também vai aparecer para ela. E é isso que ela falou. Porque não online, eles colocam fundos diferentes, eles estão aparecendo esse pedacinho aqui. Eles não tem que colocar um tênis. Eles não têm que colocar... Aí depois que a escola passou a exigir que eles estivessem com uniforme, que é muito legal, porque já dá aquela utilidade, mesmo na online. Então, eu vejo que eles têm isso também, porque eles não querem abrir a câmera, porque com a câmera fechada, eles estão participando, eles falam, mas eles não precisam se apresentar para o outro com aquela carinha deles ali todo dia. Aí entra aí também a questão da internet, porque eles estão na internet, eles têm redes sociais, eles estão aparecendo, tá, nas redes sociais. O Pedro não despertou ainda, e nem a Maria Eduarda, que tem 13, tanto para essa questão de rede social, apesar de cada dia ser mais cedo. Ambos, a Maria Eduarda até tem Instagram, mas o Pedro nunca pediu para fazer, nem Facebook, e muito pouco ele interage no WhatsApp. Eu gostaria que ele interagisse mais, de modo a conversar com outras crianças da sala dele, e no grupinho dele, ele não interage. Eu gostaria que ele interagisse mais, porque seria uma maneira de interagir, mas ele não gosta. Então, ele ainda não despertou. Não sei se ele vai, daqui a um tempo, querer para ter uma rede social, para ter um sentido. Lógico que eu não negaria, porque eu estou aqui na rede social, mas eu acho que teria que ser muito acompanhado. E o que eu vejo de outras crianças ou adolescentes é que isso tem acompanhado, porque é uma exposição muito grande deles aqui. Então, isso teria que ser muito acompanhado. Assim como eu sou altamente incentivadora de todas as mães de adolescentes, mandem abrir as câmeras, porque o professor e essa carinha deles também tem que estar lá, pelo menos para demonstrar assim, né? Mesmo que seja dormindo, cochilada no online, mas que acho que é uma maneira também. É que tá meio atrasado, Isabela. A gente tá ouvindo sua voz, mas você já parou de falar. Agora a gente parou de ouvir. Mas essa questão das redes sociais tem muito a ver com o que a gente estava falando do imediatismo também. Né? Às vezes eles não medem muitas consequências de fazer, às vezes, um comentário, de postar alguma coisa. Né? E a gente sabe que depois que postou, que fez print, que mandou para todos os grupos, por mais que apague, né, não tem muito como voltar atrás no estrago que foi feito. Então, de fato, tem que ter muito mais atenção mesmo. Né? E nessa pandemia essas coisas só pioraram. Né? Eles ficaram muito mais tempo nas telas. E esse cuidado tem que ser redobrado. Né? Mas o que vocês orientam, por exemplo, enquanto profissionais, que a gente, mãe ou pai, a família, deveria fazer nesse sentido? Assim, é muito difícil, eu assumo, tirar das telas. A gente tem feito um esforço aqui, cada um dentro da sua possibilidade. Por exemplo, a vez da máquina é chegar, não, agora chega, desliga um pouquinho. Agora você já ficou quantas horas? Beleza,
agora vamos desligar um pouquinho, vamos andar ali fora. E o pai bom quer levar para dar uma andada de bicicleta, quer levar para dar uma corrida, que pelo menos faz com que ele se movimente também e coloque a energia para se movimentar. Acho que vocês orientam nesse sentido para poder fazer com os adolescentes. A gente tem uma visão, né, Mônica, assim, muito dos combinados, né? Dessa questão de combinar com o adolescente. E aí esse combinado não parte dele, né? Você dá ali as opções realmente dentro das possibilidades daquela dinâmica e daquela rotina, porque os responsáveis é quem vai conseguir discernir ali o que vai ser melhor dentro daquela rotina, mas considerando também, né, o ponto de vista ali do adolescente. Então é como se fosse realmente um combinado. E aí entra a questão de horas, né? Realmente de estruturar uma rotina e essa tela ficar dentro da rotina, né? Como se ela fosse algo ali que está em equilíbrio com o restante das atividades que tem que ser feita também. E uma outra coisa, Isabela, é um pouco do que você está fazendo também com o Pedro, né? De incentivar para que ele tenha outros gostos, outros hábitos. Né? A gente sabe, assim, que quando eles estão entrando na adolescência, os gostos mudam muito. Às vezes ele muito rápido, né? Isso, muito de andar de bicicleta. Agora ele já não gosta mais, acha um saco. Né? Então, assim, oferecer essas outras atividades, vamos aprender a tocar um instrumento, vamos tentar desenhar, né? Vamos fazer outras coisas nesse sentido, né? Mesmo que seja um uso de telas, assim, com algo que seja mais produtivo. Com objetivo, né? Não só aquele uso ali sem medida. Agora a gente vai aprender aqui a fazer um desenho diferente. Põe aí um vídeo, eu vou ficar aqui um pouco com você. Né? Porque às vezes os pais também têm aquela visão, ele virou adolescente, então ele que se vire aí pro lado dele, eu vou fazer as minhas coisas. E não é bem assim. Né? Tem que ser ter um pouco de supervisão ainda, de incentivo para algumas coisas. Né? E sempre oferecer. É claro que em alguns momentos é isso, eles vão achar um saco. Que saco, minha mãe me chamando para cozinhar junto com ela. Que saco, meu pai me chamando para caminhar. Mas tem que incentivar, porque é assim que eles também vão descobrir outras coisas que eles gostam. Né? E o engraçado disso é que a gente vê, quando a gente sugere no consultório, acredito com a Mônica também, apareça bem nesse sentido. E às vezes tem uma resistência inicial do adolescente. Não quero. E aí insiste um pouquinho e ele vai. E depois, o feedback dessa atividade é incrível. Então, assim, não queria começar a cozinhar. Não quero fazer essa receita. Vamos um pouquinho, vamos começar. Né? E se você não gostar, depois você não continua. E super se envolve. E na próxima já está chamando para fazer aquela atividade de novo. Então, realmente, um pouquinho de insistência nessa oferta das atividades, em alguns momentos são super válidos para que o adolescente dê o primeiro passo. Porque parece que o automático se torna o não. Não. E aí você insiste um pouquinho, e aí ele vai, né? E depois acaba muitas vezes se descobrindo naquela atividade mesmo. E assim, é importante ressaltar também que todo esse vínculo com os pais, ele... Acho que você tá travando. Voltou? Mais ou menos. Acho que voltou. Pode falar, Isabela, depois eu continuo. Não, acho que travou. Gente, cada live é uma emoção nova. Os imprevistos. Vamos lá. Tá carregando aqui. Mônica, se você quiser completar o que você eu ia falar. Que é importante a gente pensar também que esses vínculos entre pais e filhos, eles são construídos não só na adolescência, né? Que isso também precisa vir sendo construído desde que ela é criança, né? Que o filho é criança. Né? Claro que na adolescência a gente sabe que tem aquela né? Os adolescentes acabam querendo ficar longe dos pais, querendo estar em contato mais com os amigos, mas é importante tentar manter, né? A gente às vezes orienta no consultório, né, de fazer uma noite, um dia da família, então escolher alguma coisa que todo mundo gosta de fazer,
Porque isso também é importante para reforçar esses laços. E quando os pais precisarem fazer essas propostas, né, isso ser um pouquinho mais bem aceito do que quando não tem vínculo nenhum. Não é que não tem vínculo nenhum, quando o vínculo acabou ficando um pouco mais distante. Porque né? a tendência é que conforme eles nessa fase, né, eles vão expandindo esses laços sociais. Então, os pais eram as maiores referências sociais. E aí, né, conforme isso vai se ampliando, às vezes até uma interpretação dos pais, né, de que eles estão muito distantes, de que... E aí entra a importância de entender essas características da adolescência, esses aspectos que são naturais desse período, né, para não criar uma interpretação ali, às vezes um pouco equivocada, de um comportamento que é característico daquela fase. Então, esse vínculo que a Mônica está dizendo aí, que é construído desde a infância, nessa fase da adolescência, ele faz bastante diferença também. Na questão dos vínculos, por exemplo, assim, aqui tem o pai que eu acho que ele se parece mais com o pai nas características, nos gostos, na maneira de levar a vida, de levar as coisas. Eu acho que ele se parece mais com o pai. E por isso vai ter mais conflitos. Como é que fazer? Me orientaria a respeito disso, por exemplo. Igual você falou dos vídeos, por exemplo. Eu entendo que eu gosto de fazer com ele, é de vez em quando pegar ele para cozinhar comigo, para ensinar ele a fazer alguma coisa, que é uma coisa que eu domino e que ele poderia fazer comigo. E me ajuda a treinar a independência dele. Outro dia eu falei, poxa, vamos comer pipoca? Aí ele falou, vamos. Eu falei, então tá ali, ó, o milho, tá ali a panela e você pode fazer uma pipoca. Aí eu tava do lado, ensinei, não deixei ele se queimar nem nada, mas eu fiz questão de que, pô, vamos comer pipoca? Vamos, mas será que sou eu sempre que vou fazer? Você pode fazer uma pipoca. Às vezes eu sei que ele tá há muito tempo sem comer, eu falo, tá com fome? Aí eu falei, eu também tô. E que tal a gente fazer ali, ou fazer assim? Nessa questão dos conflitos, entre às vezes parece mais com o pai, tem mais afinidade com o pai, mais afinidade com a mãe. O que a gente pode fazer nesse sentido? Apesar do Pedro ser muito solícito e um garoto legal, eu sei que tem famílias que o conflito é grande. Eu acho que o que causa muitos conflitos é muito a expectativa que os pais têm em relação aos filhos, né? Tanto de uma expectativa no sentido assim de que expectativa a gente sempre vai ter, mas talvez assim numa idealização de alguma coisa, né? E assim, não entendendo um pouco dessas características que você está falando. Como você mesmo falou, eu sou um pouco mais ansiosa e controladora. O Pedro tem o jeito dele. Ele vai fazer, mas vai fazer no tempo dele. Então isso causa muito conflito. E às vezes os pais acabam interpretando de uma forma que não é aquilo, né? Às vezes o adolescente está fazendo para testar, com certeza, né? Mas não é sempre. Às vezes a visão que o adolescente tem da situação é totalmente diferente da nossa, né? E eu gosto muito eu falo isso muito com eles no consultório. Me fala o que você está pensando, me explica essa sua teoria aí, porque vem muito isso. E às vezes eu falo, gente, como é que eu não pensei nisso? Porque são coisas que eles criam, assim, uma outra visão, né? E eu acho que isso é o mais difícil. E também uma outra questão é muito uma comparação. Tipo assim, como você falou também, né? Quando eu tinha 11 anos, eu andava de ônibus sozinha. Ok, só que os tempos são outros. Né? Ou então eu cuidava da casa sozinha, eu cozinhava. Ok, mas em algum momento você já parou para ensiná-lo a fazer essas coisas? Então como é que você quer que ele saiba? Eu aprendi sozinho. Tudo bem, mas isso foi bom para você? Né? Como é que você se sentiu quando tinha que fazer muitas coisas sozinho sem ninguém te ensinar? Não é por isso que você tem que repetir. Né? Então eu acho que é muito essa questão da expectativa. Às vezes o pai tem uma expectativa do filho e não consegue ver as características dele. Né? Então isso acaba atrapalhando um pouco também. Mas você acha, por exemplo, assim, igual a doutora falou, né, de uma música, de uma atividade. Dá um exemplo, por exemplo, com o Pedro. Né? Lá atrás, quando a gente ainda não estava com as aulas retornadas, presenciais, só estava no online,
ele estava ficando muito em casa. E aí toda vez que eu perguntava, quando o colégio voltar, você quer voltar? Aí ele falava que não, mas a mamãe queria. Ele falava que não, mas eu queria. Então eu procurei alguma atividade que eu sentisse segurança, que ele sentisse segurança e que aos poucos a gente pudesse ir soltando ele. Que foi o violão. E eu já tinha demonstrado outras vezes que gostava e tudo mais. Colocamos no violão. Um mês, que não tinha dado nem 4 aulas, 5 aulas. Ai, não quero mais. Ai, não quero ir lá. Ai, mas esse horário eu tô com sono. Aí, eu, pelo menos, avaliei e eu falei com ele, em um mês você não conseguiu. Aí eu até usei uma frase, uma coisa que eu tinha aprendido, que eu falei, para você seguir uma atividade, você tem que ficar pelo menos 21 dias praticando isso. E uma frase que eu ouvi uma vez de um coach falando, você tem que fazer um período para você realmente avaliar se você gosta ou não gosta. E tentando incentivar ele a ir no violão. Eram 40 minutos, uma vez por semana. E assim eu fiz e tenho mantido. E ele continuou no violão, porque eu entendi naquele momento que se eu deixasse ele desistir, só porque ele não queria ir, né? Não que ele vai ser um músico. Já acho que aquilo ali é uma atividade a mais, mas não me parece ser o talento dele. Mas eu acho que a música é interessante, eu acho que a expressão da música para ele é interessante, então eu tenho insistido, tenho feito ele fazer, e eu vejo que ele gosta, porque ele até se conectou muito com o professor, que gosta das mesmas coisas que ele, tem uns papos interessantes com ele lá. Então, foi uma coisa que, por exemplo, eu vi, que é uma característica do Pedro, ele desanima, e diz que quer, mas tem uma boa porcentagem disso que é preguiça. Eu sinto como preguiça. E aí, no caso do violão, eu fiz questão. Eu falei, não, vamos lá, continua por mais um tempo, faz por mais um tempo. E realmente ele já passou 2, 3 meses, hoje em dia ele já não pede mais para sair. Mas eu tenho certeza que em algumas casas o conflito deve ser maior e o pai já fala, então não vai mais não. Eu acho que assim, tem um pouco do que a Tainara falou dos combinados, né? Antes de qualquer atividade, isso precisa estar claro para eles. Né? Olha, você vai experimentar por 1 mês, 2 meses. E depois desse tempo a gente volta a conversar. Né? Isso tem que ficar claro. Até para poder avaliar um pouco melhor, né? Se é uma questão mesmo de não gostou, não gosto, não quero fazer, porque eles têm esse direito. Ou se é uma questão de preguiça. Ou se é uma questão de medo. Ah, eu tô com medo, não tô indo tão bem, então eu quero evitar. Né? Então isso tudo também tem que ser avaliado. O que é muito difícil. Né? Porque às vezes nem eles mesmos sabem por que eles não querem fazer aquela atividade. Né? Mas assim, é sempre válido esse incentivo e esse combinado. Né? Porque é isso que dá o... A gente lembra também, Mônica, da questão das emoções, né? O que você está sentindo, né? Com essa atividade? Como você se sente quando você está, né, indo para a atividade, durante, depois? E ali, com essa questão da emoção, né, de como ele se sente, às vezes a gente consegue ter um norte mais próximo do que realmente está acontecendo, como a Mônica falou, porque é muito amplo, né? Ah, é medo, é preguiça, E o que você sente? Então, assim, muitas vezes, perguntar, levar isso para a emoção, entender como realmente o adolescente está se sentindo naquela situação, pode dar um norte realmente para a gente entender melhor o que está se passando na visão dele. E vocês acham que tem muita diferença entre menino e menina adolescente? Sim. Antes da gente começar a live de novo, a gente estava falando isso. Né? Que a gente falou isso na live de semana passada, que a mãe que estava com a gente falou isso, que ela tem 3 filhos. Um menino e uma menina. Então ela percebeu isso, essa diferença. Ela ainda perguntou, meu Deus, vai ser tudo igual? A gente, não vai. E não só porque ele é menino e menina, mas é porque não vai mesmo, né? É um contexto muito diferente. Mas a gente observa também que quando a gente fazia esse trabalho do manejo da ansiedade com os adolescentes nas escolas, a gente percebe uma diferença enorme em relação às emoções. De como que às vezes os meninos tinham muito mais dificuldade de se colocar, né? De assumir que estavam sentindo aquilo, do que as meninas.
né? E aí a gente pode fazer aí várias reflexões, né? Mas uma é muito em relação à sociedade mesmo que a gente vive. Né? O que os meninos ouvem desde sempre? Que chorar é errado, você tá igual uma Homem não mulherzinha, chora. né? Então isso acaba de uma forma ou de outra impactando, né? Mas é claro, pode falar. Tem. E a nossa dúvida inicial, quando a gente começou a observar essa diferença, né, Mônica, lá nos encontros, era a seguinte: eles sentem menos, por isso expressam menos também, ou eles sentem igual ali, de um nível parecido, mas expressam diferente. E aí a gente usou os instrumentos de avaliação e percebemos que eles também para ali, menino com menina, mas os meninos expressando isso de uma forma, com uma certa resistência. E as meninas já logo chegavam, chamavam a gente para conversar, né, Mônica? Falavam como tinha sido a semana, falavam como estavam se sentindo, e os meninos já demorando um pouquinho mais para fazer essa expressão da emoção. E é bom a gente falar isso também. Mesmo na questão da idade. Porque, assim, eu observo também, assim, pelos pacientes que eu tenho no consultório, né? Até a maioria meninas adolescentes do que meninos. Eu tenho poucos meninos adolescentes. Eu também. Né? Então, era até exatamente isso que eu ia falar. Né? De servir até mesmo de orientação, como uma orientação para os pais, que fiquem atentos a isso. Né? Porque pela questão muito dos estereótipos, às vezes acabam algumas coisas passando. Ah, a menina é agitada assim mesmo. Né? Tem que ser desse jeito. Ele sente muita raiva, mas isso é normal, é coisa de menino. Às vezes não é. Isso. Né? Mas às vezes não é. Né? É uma emoção ali que ele não está sabendo lidar direito. Né? Então é importante que os pais fiquem atentos a essas emoções. Muita raiva, muito medo, uma irritação às vezes muito grande por alguma coisa. Isso pode estar significando alguns sentimentos que estão difíceis de lidar. Né? Então que é importante procurar ajuda, mesmo que assim, não seja um caso de terapia, mas procurar um psicólogo para conversar, para ter uma orientação. Olha, meu filho está apresentando essas características. É da adolescência? É normal? Né? A gente ouve muito isso. É normal? Ou ele está com algum problema? Né? Então isso é muito importante, né? Ter essa orientação. Vezes, é uma orientação mesmo que vai precisar ser feita para a família, né? Para o adolescente de uma certa maneira. E depois aquilo começa a fluir melhor. E a gente bate na tecla, né, da importância de conhecer essas características da adolescência para conseguir ali diferenciar em alguns momentos o que é a adolescência e o que é algo mais interno mesmo, né, que está acontecendo de uma forma mais individual. O nosso tempo já está quase terminando. Você quer falar mais alguma coisa, Isabela? Pode falar. Não, eu queria aproveitar então o espaço aqui de vocês eu assisti um vídeo de uma, não sei se é psicóloga ou se é psiquiatra, e aí ela falou muito sobre isso, sobre a gente observar essas emoções, essas questões dos adolescentes. Ela estava falando ligado ao Setembro Amarelo, por conta do número de casos de adolescentes que vêm atentando contra a própria vida, porque não conseguem se comunicar nessa coisa das emoções, não conseguem se expressar nessas coisas das emoções. São muito afetados pelo meio que vivem, principalmente pelo meio eletrônico. E aí ela alertava. Então, na hora que a doutora estava falando aqui, eu me lembrei do vídeo dela, que eu achei muito importante, porque às vezes a gente fica falando disso pensando no adulto, pensando na pessoa mais velha, e a gente não percebe que o adolescente que está na nossa casa, às vezes aquela raiva, aquela tristeza, aquela coisa mais introspectiva. Eu acho que é um importante alerta aí, se tiver as pessoas nos assistindo, que tenham adolescentes nesse sentido, principalmente nesse mês de setembro. E o que a gente sempre orienta para os pais é que por mais que sejam... Por exemplo, às vezes eles vêm com uma situação assim, o fulaninho da série que eu gostava morreu. E aquilo é muito sério para eles. Aí eles choram. Ele morreu, o personagem não vai voltar. Né? Às vezes eles têm aquela emoção muito intensa por conta de uma situação que para nós adultos é fácil de resolver. Mas para eles às vezes não é. Né? Então a gente precisa validar isso. Né? E o que é validar? É dizer para ele, poxa, eu entendo que você está triste que o personagem morreu.
né? Mas me conta da série, vamos falar de outra coisa, né? Mas assim, mostrar para ele que aquilo que ele está sentindo é válido. É claro que assim, a gente não vai estimular. Ah, realmente, é muito triste, fica aí. Você quer ficar aí sem fazer nada? Então não precisa fazer nada hoje não, fica aí sofrendo. Não é isso, né? Mas mostrar para ele que entende. Porque eles falam muito isso, os meus pais não me entendem, né? E não se sentir entendido é um fator de risco para esse tipo de comportamento, né? Até mesmo essa questão das mutilações mesmo, né? E até mesmo do suicídio. Isso é um fator de risco. Então, ficar atento a isso faz toda a diferença, né? Verdade. Fica alerta aí. Deixa eu ver aqui. A Simone que está falando ali, que meu filho tem 10 anos e sempre foi muito chorão. As pessoas dizem que ele é muito infantil para a idade dele. É importante, assim, observar muito o contexto, em que situações que ele chora, né? Como que ele reage quando as pessoas falam isso para ele, né? E o próprio comportamento dos pais, o que os pais fazem quando ele chora, né? Isso acaba influenciando muito, né, para os comportamentos que as crianças têm e dos adolescentes também. Então é importante ficar um pouco mais atento a isso. Então, assim, para terminar, Isabela, queria muito agradecer aí a sua presença, né? Eu comecei a falar, mas eu não terminei, né? Dizendo que eu fui a primeira professora do Pedro. Então, a gente passou aí muitos anos juntas. E o Pedro sempre... Isso que você está falando dele hoje, ele sempre foi um garoto doce, super inteligente, criativo. Desde pequenininho ele tinha uns comentários, umas falas assim. E é isso aí mesmo, sempre de boa, sempre muito tranquilo, sempre muito na dele. Muito paz e amor. É assim. Né? Então, assim, para terminar, Isabela, o que você poderia dizer para as mães que estão passando essa mesma fase que você, com o filho chegando na adolescência? Simplifica. Eu tento aplicar isso para minha vida, mas é para simplificar. Um exemplo prático. Eu gosto de sapatos. Se eu pudesse, teria um sapato para ir no shopping, um sapato para ir malhar, um sapato para ir no passeio de domingo, porque são sapatos. Eu acho que sapatos se aplicam a várias roupas. Mas o Pedro só quer ter um tênis. Se eu mandar o Pedro no shopping, ele vai botar aquele tênis. Pedro, a gente vai no aniversário. É o tênis. É o mesmo tênis que vai caber com todas as roupas. Para mim, mãe, é diferente. Porque é uma calça jeans com tênis, é um moletom com tênis, é o short com tênis. E para mim é conflituoso. Eu, mulher, ainda mais secção. Mas para ele é simples. É vestir um tênis. Então eu tenho feito às vezes esse exercício. Deixa ser mais simples. Deixa tentar ser mais leve com ele, com a vida. Porque aqui, por exemplo, a gente está passando por uma diferença muito grande que vai ter a diferença de idade, né? São 8 anos de diferença. Então, a gente acaba colocando responsabilidades para ele por ser mais velho, mas eu tento simplificar. Então, para você, mãe, que tá assim como eu, entrando nessa fase, vamos tentar simplificar. Se um tênis só tá legal, invista num tênis bom, que dê para ir em todos os lugares. Numa camisa boa, que dê para ir em vários lugares. Porque talvez seja mais fácil e vai ter menos conflitos, né? Se o que ele quer comer puder ser o mais simples, vamos tentar o mais simples. Se ele quer ir, vai. Se ele não quer ir, vem. Deixa ficar naquele momento. Eu acho que eu vou aplicar mais do que ela me explicou aqui, que são os acordos. A gente já aplica um pouco dos acordos aqui. Quer ficar hoje, fica, mas amanhã você vai, porque também você tem que estar com a família, você tem que estar com a gente. Mas eu tenho, e eu acho que principalmente quando a gente entra na adolescência, algumas... A gente tem um grupo, a Mônica sabe, que todos estão nessa fase de 11, 12 anos, né? Cada um é diferente. E aí, às vezes, a gente ali, eu também nas redes sociais, conversando com uma mãe e com outra, converse com outras mães, a gente vai ver que o que acontece na minha casa não é tão diferente do que acontece na sua casa. Sim. Tem essa mãe com um filho na mesma idade que você, que se você não consegue conversar com seu filho, talvez você consiga conversar com outra mãe. Isso vai ser muito bom, pelo menos a gente desabafa, pelo menos a gente ouve a outra vivendo esses mesmos conflitos para tentar passar, porque passou lá a fase da Mônica que me ajudou no desfraude com ele lá, com 1 ano e meio,
vai passar essa fase agora também. Daqui a pouco ele tá com 15 aí. Isso obrigada, aí. meninas, aí pelos conselhos. Muito obrigada, obrigada Isabela. por poder dividir isso também por aqui. A gente que agradece, porque é muito enriquecedor para o nosso trabalho ouvir, né, a visão de vocês, mães. Né? Porque isso faz toda a diferença para as nossas orientações também. Com né? A gente certeza. Não pode só chegar orientando o que a teoria diz. A gente tem que colocar a teoria em prática de acordo com os contextos, né? Então, e está sendo muito bom, muito bom ouvir esse outro lado, né? Da mãe que está ali no dia a dia, compartilhando suas angústias e também as dores e os amores, né? Tem sido muito bom. Obrigada mesmo, foi um prazer e que as pessoas venham conhecer o papo e também conheçam mais o manejo da ansiedade por aí. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite pela presença. Boa noite, gente. Tchauzinho. Obrigada. Obrigada. Tchau. Prazer, cara. Tchau.